Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class. E hoje, na Cromatina Class de número 94, nós vamos falar sobre obesidade e testes genéticos. Trouxe aqui para gente um artigo de revisão publicado por pesquisadores brasileiros e apontando algo super importante, gente. Por quê? Porque nesse artigo, eles ressaltam algo bem importante. Deixa eu só pôr um zoom aqui para vocês verem. A gente tem aqui profissionais do Rio Grande do Norte, sua grande maioria, da Universidade do Rio Grande do Norte, tanto do programa de Biologia Molecular quanto do programa de Nutrição. E aqui tem até os dados deles, os contatos para, se você tiver alguma dúvida, falar com eles também. Bom, algo que me chamou bastante atenção quando a gente olha aqui o abstract do artigo, né, o resumo do artigo, eles falam o seguinte, presta atenção no que eu vou ler aqui para vocês, ó. Eu vou ler esse último trecho aqui, ó. Então, só para a gente observar. Sociedades internacionais, como a Academia de Nutrição e Dietética e a Associação Brasileira do Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, não recomendam os testes de nutrigenética para prevenir ou tratar a obesidade, especialmente se forem isolados. Gente, isso é muito importante, né? Duas entidades super importantes, super renomadas, com profissionais de alto gabarito, alta escala, não indicando os testes de nutrigenética para prevenção ou para tratamento da obesidade. E eu quero saber qual é a sua opinião. Porque, gente, é um tema muito discutido, mas algo também que os pesquisadores eles se propuseram a discutir e argumentar, a gente não quer contradizer a opinião dessas entidades, a gente só quer colocar o que é importante para que você que me acompanha aqui na Cromatina Class, que com certeza já deve ter alguma maturidade aí científica, se você me acompanha há mais tempo, para que nós possamos montar esse raciocínio juntos, né? Então, quando a gente pensa nessas entidades, são entidades que levam em consideração o quê, gente? Um número grande, um número muito forte de evidências científicas. E essas evidências científicas, elas são respaldadas não somente por artigos de revisão ou artigos de ensaios clínicos, mas também artigos que sejam ali oferecidos um acompanhamento, um follow-up, então, artigos e estudos longitudinais para que realmente nós possamos observar a eficiência de alguma estratégia. Isso é muito importante. Então, a partir do momento que a gente tem a eficiência de alguma estratégia já sendo posicionada, isso pode trazer bases para uma diretriz, para um guideline e, posteriormente, para alguma conduta que seja massificada. E aí é um ponto que eu quero chegar para vocês. Por quê? Quando a gente pensa em nutrigenética, quando a gente pensa na utilização de testes de nutrigenética para aplicação, no sentido de prevenção, no sentido de acompanhar esse paciente, primeira coisa, nós, enquanto nutricionistas, eu acho que a grande maioria aqui nutricionista, nós não vamos fazer nenhum diagnóstico, não vamos tratar com nenhum tipo de medicação e nenhuma conduta terapêutica que não seja abrangida pela nutrição. Então, esse é um ponto muito importante. A gente vai cuidar da dietoterapia desse paciente. Outro ponto super importante: nós não estamos massificando o tratamento e o acompanhamento. Então, em condutas de massa, em condutas que eu tenho ali um grande número de pessoas e que aquilo vai ser estabelecido como verdade única para todo mundo, isso não é possível com a nutrigenética. Porque a nutrigenética, ela se propõe a olhar para o indivíduo. Ela se propõe a determinar condições que possam favorecer mudanças de atitudes, comportamentos e até mesmo hábitos de vida, mas dentro de uma realidade única. Eu não posso, por exemplo, aqui nós estamos reunidos em algumas pessoas, cada um em algum lugar do Brasil ou fora do Brasil também, para quem vai ver depois, eu não posso massificar tudo que eu estou falando, porque não é verdade absoluta. Então a gente tem que entender esse posicionamento, porque não é verdade absoluta. A gente não tem nenhum tipo de estudo massificando todas essas condutas e que vai gerar uma diretriz, porque na verdade o objetivo é individualizar e personalizar. Então já vai totalmente fora da proposta do objetivo que é a nutrigenética, certo?
E aí os pesquisadores fazem uma introdução aqui sobre obesidade, super bacana. Vale a pena ler esse artigo, tá? Super a pena. Ele foi publicado recentemente, agora na Nutrients, que é uma revista que eu particularmente sou apaixonada, mas eu queria chamar muito a atenção. Depois dessa introdução do diagnóstico, tratamento, dados epidemiológicos, né? Eles citam o último Vigitel também, ó. Aproximadamente 17,7% dos brasileiros consomem alimentos ultraprocessados, 22% para homens e 14,1% para mulheres. Uma quantidade muito grande. E entre as crianças em idade escolar, de 9 a 11 anos, esses alimentos têm uma tendência de crescer. Então, é a sociedade que a gente vive, né? Então, se a gente for colocar isso como um padrão alimentar, infelizmente, cada vez mais nós observamos esse padrão sendo algo muito ascendente, né? Em ascensão. Bom, eles colocam também o uso de algumas medicações, que geralmente são combinadas, algumas terapias, eles falam um pouquinho sobre a nutrição de precisão. Então, a nutrição de precisão, gente, não é a aplicação de testes genéticos. Então, se você acha que a nutrição de precisão é aplicação de teste, não é isso. Não é. A nutrição de precisão, ela começa desde o momento que você tem abordagem com o paciente. Quais são os parâmetros que você avalia durante a consulta? O que que você indica de acordo com aqueles padrões? Como você trabalha com aquele paciente de acordo com a rotina dele, de acordo com a clínica, de acordo com o histórico familiar? Tudo isso é nutrição de precisão. Uma boa avaliação bioquímica é nutrição de precisão. Uma boa avaliação de rotina é nutrição de precisão. Uma boa avaliação dos testes genéticos também é nutrição de precisão. Não só teste genético, de metabolômica, de microbiota intestinal, todos eles fazem parte da análise de precisão. Mas o que eu quero dizer é que se eu pegar agora um teste genético de uma pessoa aleatória, eu não estou praticando a nutrição de precisão. Eu estou, no máximo, fazendo uma leitura do teste dela, porque se eu não souber nada sobre ela, eu estou fazendo uma leitura. Se eu tiver dados mínimos, se eu fizer uma anamnese mínima com ela, eu já tenho algumas condições de fazer uma avaliação um pouquinho mais criteriosa. Então, dentro dessa perspectiva de nutrição de precisão, nós sabemos, e aí eu achei muito bacana, porque eles citam aquela publicação de Francis Collins, principalmente falando sobre um projeto que é de 2020 a 2030, 10 anos de segmento, para responder algumas perguntas no setor de nutrição de precisão. Por exemplo, pergunta simples: o que eu como que pode me fazer adoecer ou pode me fazer ganhar mais saúde? Quanto que eu como que pode me fazer adoecer ou pode me fazer ganhar mais saúde? Será que os alimentos eles têm essa propriedade de prevenir doenças? Gente, e aí a gente está falando de estudos multicêntricos, estudos longitudinais que vão trazer algumas respostas ou não para a gente. A gente está esperando ainda 2030, hein? Então isso é interessante por quê? Porque a gente já começa a observar uma necessidade de pesquisa nesse assunto, né? E com certeza isso chama muita atenção quando a gente pensa no Brasil, porque nós somos uma população muito miscigenada. Então, e algo que é muito importante também, né, gente, a gente mencionar. Quando a gente fala, por exemplo, ah, você tem uma predisposição genética para desenvolver obesidade, não necessariamente você vai desenvolver. Ou, Tati, mas eu já sou obesa, isso é por causa da minha genética? Não necessariamente. Muitas vezes, isso tem uma correspondência muito maior com os hábitos de vida, com as nossas escolhas diárias do que propriamente com a nossa genética. Se a gente for analisar num contexto maior, crianças, por exemplo, que são adotadas por famílias que têm hábitos sedentários, uma alimentação mais rica em fast food, elas acabam adquirindo esses hábitos. E a gente sabe que as crianças, muitas vezes, que vêm de lares adotivos, infelizmente, elas vêm com várias restrições alimentares e com estado nutricional não tão adequado. Isso não é unânime, né? Por favor, mas em sua grande maioria. E aí, quando elas chegam para essas famílias, o que que acontece? As famílias têm uma necessidade, inclusive emocional, de tentar trazer para aquelas crianças e proporcionar para aquelas crianças uma realidade que elas não tiveram até então. E muitas vezes isso inclui um alimento, inclui, por exemplo, um chocolate, que de repente elas nunca consumiram, inclui um refrigerante, inclui alimentos que possam também mostrar, olha, eu tenho um carinho por você, eu tenho zelo por você, eu cuido de você, e não necessariamente
essas crianças têm esse vínculo genético com esses familiares, esses novos familiares, mas acabam desenvolvendo o mesmo hábito familiar e isso pode levar ao ganho de peso excessivo. Então, muitas vezes, é muito mais comportamental do que genético, certo? Mas então, por que eu faria um teste genético se é muito mais comportamental do que genético, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa figura, que eu achei muito legal, muito bacana. Até fiz um post semana passada sobre essa figura, mostrando o seguinte, gente. Nessa figura, os pesquisadores, eles compilaram os principais genes e as vias associadas com a obesidade. Então, quando a gente pensa em obesidade, a gente pensa em excesso de peso, sim. Mas será que tem a ver com uma regulação do apetite? Será que tem a ver com genes como, por exemplo, receptores de melanocortina, como MC3R, MC4R, ou ainda genes que vão estar associados com gatilhos ali, principalmente de fome e saciedade, dificuldade nessa regulação de fome e saciedade, como a PONC, como o receptor de leptina e o próprio FTO, que pode induzir um pouco mais de grelina, e o paciente ele ter realmente uma dificuldade ali de se sentir, na verdade, ele tem muito mais fome do que saciedade, né? Então, isso é interessante. Será que todo mundo tem esses mesmos gatilhos? Provavelmente não, né? Nós somos bem diferentes. Termogênese, então a DRB3, receptores beta-adrenérgicos do tipo 3, o CP1, que são proteínas de choque térmico importante, né? O CP1, o CP2, o CP3. Então, será que essa pessoa ela tem dificuldade em elevar essa temperatura corporal, em promover uma termogênese adequada? Será que eu tenho alterações de adipocinas ou citocinas ou ainda hormônios que são produzidos, que são liberados ali no meu tecido adiposo, e isso pode favorecer alterações de sinalização, por exemplo, sensibilidade à glicose, isso pode favorecer alterações, por exemplo, no sentido de favorecer um processo menos anti-inflamatório, que é o caso da adiponectina. Será que isso está acontecendo? Será que eu tenho alguma alteração na sinalização da insulina? Será que isso está acontecendo? Será que, por exemplo, eu tenho alterações na transcrição? Será que essas transcrições, por exemplo, sinais de transdução, eles podem estar dificultados com o próprio clock, que influencia muito ali no perfil, por exemplo, de pacientes entre matutinos e vespertinos e noturnos? Isso vai influenciar automaticamente na questão do sono desses indivíduos e, consequentemente, influenciar na questão também de hábitos alimentares. Então, uma pessoa que tem problemas de sono, isso a gente já viu vários artigos, vários trabalhos também mostrando pessoas que têm alterações de sono, ou que elas dormem pouco, ou que elas têm insônia, ou que de repente troca o turno de trabalho, elas têm mais dificuldade também para manter o peso saudável. Função de neurotransmissores, como por exemplo, aqui a gente tem os DRD2 que estão envolvidos com o perfil de dopamina, ou os HTR2C que estão envolvidos com serotonina, perfil de lipídios, né, o acúmulo de lipídios, maior absorção de lipídios, tudo isso pode influenciar uma pessoa a ganhar peso. Só que quando a gente pensa num cenário poligênico, pode estar acontecendo tudo isso ao mesmo tempo. Claro que pode. Mas também eu posso ter influências de alguns em relação a outros. Então, quando eu olho para um teste genético e individualmente eu avalio essa pessoa, esse meu paciente, eu tenho que olhar, então no caso do senhor X, ele tem alteração aqui do perfil de lipídios, então eu tenho que cuidar mais desse perfil de lipídios. Ele tem alteração aqui da secreção de adipocinas, então eu tenho que olhar mais para essas adipocinas. Será que na literatura tem alguns estudos mostrando que alguns alimentos podem favorecer essa melhora de adipocinas e pode melhorar essa questão de sensibilidade aos lipídios? Então, esse é o meu papel enquanto nutrigeneticista também, certo? E aí o artigo vai falando um pouquinho sobre os estudos de Woz. Os de Woz, gente, eles são estudos amplos do nosso genoma, são estudos de associação. Estudos de associação não são estudos de causalidade, ou seja, o estudo de associação, ele vai mostrar quais são os genes que podem estar alterados no sentido de serem polimórficos para algumas condições. Então, eu posso observar que um dos mais comuns é o próprio FTO. Então, a gente tem de Woz para FTO muitos. O primeiro foi em 2007, publicado por Freining. Então, a gente sabe que existe sim, existem estudos de associação, mas eles não são estudos de causalidade.
Não confunda associação com causalidade. Causalidade é quando eu tenho aquela alteração e, consequentemente, eu tenho aquele desfecho esperado por conta daquela alteração, certo? E algo que também é importante é mencionar que esses polimorfismos genéticos, que nós chamamos de SNPs, eles são condições muito comuns na nossa população. Então, você não precisa ficar com medo se seu teste genético que você comprou no site veio lá com um polimorfismo no FTO, porque isso não é o fim do mundo. A grande questão é o que você vai fazer com essa informação. Porque hoje a gente sabe muito bem como modular esse FTO, como a gente ter um ambiente que pode modular esses genes obesogênicos. E outra questão super importante é o quanto você está decidido ou decidida de fazer essa modificação. E isso vale também, gente, para nós que somos profissionais. Eu estou falando aqui no sentido de um diálogo, mas muitas vezes a gente fala com os nossos pacientes assim, mas também de profissional para profissional, certo? Então, os testes genéticos, hoje você já observou que os testes genéticos você pode comprar pela internet, como eu mencionei anteriormente? A gente pode comprar pela internet. E ao comprar pela internet, o que vai acontecer? Você, muitas vezes, como profissional, você não tem todo o gabarito, você, não porque você não seja esforçado ou esforçada, porque a gente não aprendeu na faculdade. Muita coisa a gente não aprendeu na faculdade, gente, a gente vai buscar depois, porque a faculdade, ela nos dá um direcionamento. Agora, eu preciso saber onde eu quero firmar minhas raízes, onde eu realmente quero me dedicar para ajudar pessoas. E os testes genéticos, eles vieram como um avalanche de informação, mostrando que esse era o único caminho certo, esse era o único caminho disponível, esse era o único caminho. E muita calma nessa hora, porque se eu não tiver uma pessoa adequada para fazer a interpretação, é só mais um papel, é só mais uma tela bonita, é só mais uma figura legal. Então, muito cuidado nessa hora, principalmente esses que são vendidos diretamente para o cliente, para o consumidor, sem o apoio dos profissionais, sem o apoio de alguém que realmente entenda tudo isso. Isso pode ter um impacto psicológico muito negativo, gente. Vocês imaginam, então, a pessoa pegou o teste genético dela e ela tá se esforçando pra caramba, fazendo bastante atividade física, comendo bem, tá fazendo, sim, tudo que ela pode fazer. Ela tá melhorando o sono, ela procurou um nutricionista, ela procurou um médico, ela procurou uma academia, ou ela tá fazendo os exercícios, sabe, orientada. E aí ela pega um teste genético e ela olha para aquela quantidade de alteração, como que ela deve se sentir? Se ela não tiver orientação, ela vai se sentir muito pequena, muito pequenininha, achar que ela nunca vai dar conta, que não vai dar certo. Então, isso pode ser um peso na vida das pessoas. Então, a maneira como nós colocamos a função de um teste genético na vida das pessoas, isso pode trazer um alívio ou pode trazer um peso. Nós precisamos decidir de que lado nós estamos, do alívio ou do peso. Não é nenhum tipo de julgamento e nenhum tipo de sentença, né? Então, quando a gente pensa, ah, você é assim porque é o seu perfil genético, ah, você é assim. Não, gente, muito pelo contrário, a gente está falando de SNPs, de polimorfismo genético super comuns na população. A gente não está falando de mutação, que geralmente é identificado quando criança ou quando tem algum comprometimento muito importante, muitas vezes na vida adulta. Então, quando a gente pensa em regulação, em regularizar os testes genéticos, é para que a gente tenha um pouquinho mais de pudor na comercialização, porque virou um mercado. E esse mercado que pode trazer muitos prejuízos para os pacientes, por conta de falta de conhecimento. Então, esses direct to consumer, esses testes que são vendidos diretamente ao consumidor, é um risco muito importante. E aí o artigo vai falando um pouquinho sobre esses tipos de exames, né? Vendidos diretamente para o consumidor. E isso, gente, não é algo só aqui no Brasil, né? Na Europa a gente tem, no Canadá a gente tem vários países em que a gente consegue observar essa tendência, certo? Eles falam um pouquinho do que são avaliados nos exames e pontuam aqui alguns estudos mostrando o que foi testado nos pacientes, onde foi feito o estudo, então na Índia, na Romênia, nos Estados Unidos, na Grécia, e aí eles vão pontuando esses estudos que são super interessantes também para a gente criar nosso consenso, né? Então, isso é importante. Então, novamente, eles colocam, a Beso não recomenda o uso isolado. Então, muita calma nessa hora. Se você atende um paciente, por exemplo, está fazendo um trabalho incrível com ele, e esse paciente, ele foi
no seu consultório, foi na sua clínica com teste genético, ele está desesperado, porque ele encontrou vários riscos, inclusive riscos muito mais importantes do que excesso de peso, como câncer, porque essa avaliação de forma isolada não pode ser utilizada como fonte de base para a gente ajudar os nossos pacientes. Não é uma fonte confiável você olhar só para as informações genéticas, tem que olhar para o todo do paciente. E aí, pelas dimensões dos estudos, a gente não consegue ter isso, por isso que não é massificar, e sim individualizar e personalizar. Bom, então eles concluem o seguinte, né, que é essencial o que, gente? A educação e a preparação dos profissionais da área da saúde. E é exatamente por isso que eu venho aqui. Toda segunda-feira, agora vocês estão com as Cromatina Class gravadas, mas toda segunda-feira, toda semana eu dou um jeito de aparecer aqui para mostrar para vocês a importância da educação continuada, a importância de nós estarmos atualizados, a importância de nós estarmos sempre à frente para ajudar os nossos pacientes da melhor maneira possível. E eu quero te fazer um super convite agora. Por quê, gente? Porque agora é hora de eu falar um pouquinho mais sobre o DNA Conference, que é o nosso momento de maior atualização do ano. É o nosso evento científico dos pipeliners para a gente poder, então, elevar o nível de educação aqui no nosso Brasil e pelo mundo. Olha como ficou lindo o site do DNA Conference. Orgulho, orgulho, orgulho. Nosso evento vai ser, olha só, gente, olha essa chamada, Alimente o Corpo Nutramente, revolucione sua prática clínica, hein? Dia 24, dia 25 de agosto, nosso DNA Conference será uma verdadeira jornada científica sobre saúde mental, e todos nós precisamos. Nós já temos palestrantes confirmados, olha aqui, pessoas lindas e maravilhosas. Conseguimos confirmar os palestrantes internacionais já, só preciso da foto dele, e também um médico psiquiatra que vem falar com a gente aqui também no primeiro dia, no sábado. Olha que turma linda, gente, turma linda. 110 dias para o nosso evento, hein? E aqui tá toda a programação. Eu vou depois deixar aí com vocês o link aqui na descrição do vídeo para vocês verem direitinho. A gente tem submissão de trabalhos científicos. Nosso evento vai ser no sábado o dia todo e no domingo até meio-dia e pouquinho. E vocês vão poder desfrutar o restante do dia com a família de vocês, mesmo porque a gente sabe que muitos de nós temos o domingo como único dia de descanso, né, gente? Aqui você também pode, ó, submeter o seu trabalho científico. Tati, eu tenho trabalho, eu faço trabalho, aqui tem todas as informações. A primeira chamada vai até o final do mês, dia 30/5, e a segunda chamada no dia 30/6. Aqui tem todo o edital para vocês seguirem as instruções, tudo certinho para submeter o trabalho de vocês. E fazer a sua inscrição no nosso evento. Nosso evento é 100% online e ao vivo, muita atualização científica. Você pode assistir de onde você estiver e você ainda pode ter o seu trabalho científico publicado. Aquilo que você está fazendo aí na sua clínica, que é de muito alto valor. Nossa inscrição está com o primeiro lote, garanta a sua vaga nesse precinho aqui de 547, primeiro lote saindo. E eu espero vocês em DNA Conference, hein? E aproveita, já deixa esse vídeo aí, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, já encaminha esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece, que acha que vai ter benefícios também, com toda essa discussão que a gente fez, que é super importante, é uma discussão polêmica, mas eu estou aqui também para abrir os olhos de vocês, para que a gente possa realmente viver o melhor da nossa ciência da nutrição de precisão. E já deixa o seu joinha e comenta também o que você achou desse artigo. Beijo no coração, ótima semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima segunda, a próxima Cromatina Class. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.